a maioria dos lojistas de hoje, a primeira parte, é os desafios tradicionais da reposição de mercadorias. Então, quando a gente fala isso, quem é empresário aqui sabe, é pegar o ônibus aí, viajar ou pegar a estrada na hora de estar fazendo as reposições. Às vezes, tem muitos aqui que pegam a estrada quinzenalmente, outros mensalmente. Alguns viajam 500 quilômetros, outros viajam 1.000, 2.000 quilômetros. E nós estamos falando de distância, deslocamento. E é muito importante entender que tudo isso tem um custo muito alto. Além de ter um custo financeiro alto, tem um custo emocional, porque você se desloca, sai da sua cidade e vai atrás do produto em si. Nesse meio termo, você perde dias viajando, cansa, corre risco e muitas outras coisas, porque eu já passei por isso. Você ficar aí, pegar um ônibus aí, eu já fui muito. No início, eu ia toda semana. Eu pegava um ônibus de madrugada, chamado ônibus bate e volta. Às vezes eu ia de ônibus ou às vezes eu ia de carro. Você saía de madrugada, né, de madrugadinha, à noite, né, rodava a noite inteira, ficava o dia inteiro fazendo compra, depois voltava à noite. Então você ficava 2 noites viajando e 1 noite comprando. Tá? E isso eu ia toda semana. Eu sei o quanto é caro essas viagens, depende da parte do Brasil que vocês estão, e o quanto é arriscado. Você entra num ônibus ali, sabe, com pessoas que às vezes você não conhece, você está ali, naquela época, quando eu iniciei mesmo, hoje ainda tem Pix, né? Tem transferências aí, cartão, na época tinha também, só que não tinha tanto uso, não era tão divulgado, difundido igual hoje. Na minha época, eu levava dinheiro em espécie. Que risco que a gente corre. Então, a gente sabe o quanto é difícil essa dificuldade de lojas tradicionais, esse desafio tradicionais aí na reposição de mercadoria. Para a gente estar empreendendo. Gente, pegar um ônibus aqui e sair à noite, viajar a noite inteira, às vezes você dorme, às vezes você não dorme. Às vezes, quando você está dormindo ali, ele para no lugar para fazer um lanche, você tem que aproveitar aquele ali. Então, isso tudo é desgastante. Às vezes eu ia, né? Ou muitos de vocês, às vezes, tem um evento da família para ir, ou tem algum lugar que a família queria passear, vocês têm que fazer uma escolha de ir trabalhar. E não é fácil. Aí, em vez de estar passando com a família, a gente está na estrada aí correndo risco. Tá? Então, esses desafios são históricos. Eu vivi muito isso. Tem muitos do pessoal que participa da minha Masterclass que viveu também isso. E não é fácil. Somente quem viveu sabe o quanto é difícil. Quando no início, até maravilha, é bom demais. Você pega ali e vai, viaja, tudo é novo, é maravilhoso. Mas quando cai na rotina, ou quando acontece alguma coisa, estraga um ônibus, você é assaltado. Acontece do ônibus ser assaltado. Não é fácil. Você tem que ter estômago, você tem que ter determinação, tá? Então, isso viagens longas. Às vezes você tem que fazer a tal da baldeação, né? Baldeação é você fazer uma viagem até em certo lugar, lá pega o outro ônibus, aí pega toda a mercadoria, passa para o outro ônibus. Ou às vezes você vai, acontece muito também, você compra muita mercadoria, e aí quando você traz no ônibus, você já pagou um valor, né? Pela passagem. Mas se você compra muito, você paga o excesso. Às vezes não vem no ônibus, vem num caminhão atrás do ônibus de excursão. Quando você vai de excursão. Isso tudo é custo. Estamos falando de custo financeiro, estamos falando de desgaste emocional, de perdendo tempo de passar com a família, estar na estrada, correndo risco. Às vezes tem gente ainda que reluta ainda, não faz pagamento em Pix, não faz transferência, tem gente que leva dinheiro ainda. Eu conheço casos assim. Isso é muito, muito perigoso. Então, tudo isso nos ensina. É uma transformação. Porque quem que tem que viajar?
Se você parar para analisar bem, quem tem que viajar não é o empresário. O empresário ele tem que ficar empreendendo. Ele tem que ficar cuidando da empresa. Ele tem que ficar cuidando da loja, tem que ficar cuidando dos clientes, ele tem que ficar cuidando do movimento da loja. Agora, quem tem que viajar é a mercadoria. E mais, e aí quando você vende muito, às vezes você tem que ir na outra semana, você está cansado ainda, mas aí você tem que ir. E aquilo ali se torna pesado, dificultoso. Às vezes você deixa de ir numa semana porque se cansou ou tem alguma coisa para fazer. Isso vai empacando o crescimento da sua loja. Porque nada está errado, cara. Pegar a estrada, viajar 1.500, 2.000 quilômetros, ou tanto de ônibus, ou tanto de carro, meu irmão, você tem que ter muita determinação. É muita, tá? Porque não é fácil. Segunda parte, a transformação com a loja de roupa 3.0. O que é essa transformação?